Excelente notícia para os acionistas da Copel, afinal de contas a empresa pode destravar 5,2 bilhões de reais em dividendos e o mercado já está chamando a companhia de nova vaca leiteira. Mas será? Um fato é que o IRB Brasil impressionou os acionistas e o mercado em geral, porque viu seu lucro líquido saltando quase 50% no primeiro trimestre deste ano, chegando aos 118 milhões de reais. Será que vem dividendo por aí? O mesmo não aconteceu com a Bradespar, que teve uma queda significativa de 7,2% no primeiro trimestre, fechando em 318 milhões de reais. E a Embraer, contrariando a expectativa do mercado, teve um prejuízo de quase 430 milhões de reais, sendo que a companhia apenas no ano de 2025 valorizou quase 19%. E quem diria, a Oi saiu do prejuízo e está lucrando 1,2 bilhão de reais no primeiro trimestre, mas tem notícia pesada, porque houve caso de gripe aviária novamente, sendo que dezenas de países interromperam compra de aves brasileiras. Qual seria a repercussão para o Brasil? E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Olá, amigos da Tia Virtual, aqui é o Alex. Então vamos falar sobre a Copel, com matéria urgente, falando sobre esse possível dividendo multibilionário de 5,2 bilhões de reais. Sendo que os analistas de mercado já estão apelidando a companhia de nova vaca leiteira, mas será mesmo? Afinal, a empresa acabou de ser privatizada e ainda está em processo de reestruturação, mas precisamos lembrar também que ela tem um histórico de eventos não recorrentes que geraram muitos dividendos para os acionistas, e isso pode acontecer novamente. Lembrando que a Copel é a empresa de energia do Paraná e passou por um processo de privatização que, como resultado, a empresa está definindo novas regras de governança e principalmente uma nova política de pagamento de dividendos para os seus acionistas, buscando ser mais transparente e previsível também nessa distribuição dos seus lucros. Sendo que essa nova política eu já trouxe aqui no canal, mas se você não viu ou não se lembra, está nesse vídeo aqui. Trouxe recentemente nova política de pagamento de dividendos e até mesmo mencionando que pode aumentar. Lembrando que empresas de energia em geral são vistas como boas pagadoras de dividendos por serem mais estáveis. E essa notícia aqui traz as boas novas a respeito da Copel e as suas regras, que combinadas com a análise do Goldman Sachs, que é um banco internacional gigante, além da apuração dos resultados do primeiro trimestre do ano de 2025, deixaram os principais agentes de mercado realmente entusiasmados. A matéria ela cobre aqui apenas o Goldman Sachs, mas de fato tem várias casas de análise e bancos também que estão falando muito a respeito da capacidade que a Copel tem ainda para o ano de 2025. E essa perspectiva de destravar os 5,2 bilhões de reais pode trazer um dividend yield máximo de 15,3% em um cenário mais otimista. Então, somando uma empresa que está valorizando as suas cotações, ainda por cima, um dividend yield de mais de 15% realmente impressiona qualquer investidor da Bolsa de Valores. Mas por que todo esse potencial? Bem, a nova política garante um pagamento mínimo de 75% do lucro líquido anual, ou seja, esse aqui é o payout, que é justamente o percentual que se retira dos lucros para fazer pagamento de dividendos para os acionistas. Mas ela também define uma meta de alavancagem, sendo que a alavancagem ela se define por esse indicador aqui, que é a dívida líquida dividido pelo EBITDA, ou seja, depois de retirar o caixa e os equivalentes de caixa, gera então a dívida líquida. Ela, dividida pelo lucro operacional, afinal de contas o EBITDA ou EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. E é por isso que eu chamo de lucro operacional da empresa. Então o fato que esse índice, ou seja, o múltiplo resultante desta divisão é de 2,8 vezes, com uma faixa de tolerância que está entre 2,5 vezes e 3,1 vezes, desde que haja retorno ao centro da meta em até 24 meses. Então, essa flexibilidade, segundo o Goldman Sachs, está permitindo à companhia elevar significativamente os pagamentos para os acionistas no curto prazo, o que significa dizer que ainda no ano de 2025, e que segundo o próprio Goldman Sachs, ele está projetando um cenário base de 3 bilhões de reais em dividendos para o ano de 2025, como havia mencionado, ou seja, vai trazer um retorno para o acionista ainda neste ano, de acordo com o banco, o que poderia levar o dividend yield para 8,8%, mas mostra também como, gerenciando a alavancagem, a empresa pode vir a pagar mais de 550 milhões de reais, indo para 2,8 vezes, ou até 1,7 bilhão de reais adicional, indo para 3,1 vezes. Então, eles acreditam que um dividend yield de 2 dígitos é agora possível e sustentável nos próximos anos. E isso vem um momento que a Copel trouxe nos resultados lucros fortes para o primeiro trimestre deste ano, com lucro e EBITDA crescentes, eficiência melhorando e a alavancagem caindo para 2,3 vezes, que já está abaixo da nova meta, que é ótima, ou seja, de 2,8 vezes. Isso dá ainda mais flexibilidade para a empresa distribuir valor
valor. Em outras palavras, pagar mais dividendos. Então, para nós, acionistas, essa notícia acaba sendo fantástica, ou seja, a nova política de dividendos, aliada à análise do Goldman Sachs, posiciona a Copel como um potencial aumento no pagamento dos dividendos, e é por isso que ela está sendo apelidada de nova vaca leiteira da Bolsa de Valores brasileira, uma empresa que pode pagar dividendos muito acima da média, ou seja, o potencial de destravar bilhões em dividendos, com projeções de yield de 2 dígitos, a torna extremamente atraente para investidores sensíveis à renda. Até mesmo outros bancos, como o BTG Pactual e o Bradesco BBI, também veem a nova política como muito positiva, destacando o potencial de destravar valor, a gestão eficiente de capital e o retorno do interesse dos investidores focados em dividendos. Lembrando que a ISA Energia, antiga Transmissão Paulista, também tem um payout mínimo de 75%. Então, se vocês quiserem que eu traga um conteúdo dedicado para falar dessas empresas, é só deixar nos comentários abaixo, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. Com isso, você pode influenciar a agenda aqui do canal. E além disso, o fato da Copel estar operacionalmente forte, com o balanço do primeiro trimestre deste ano muito positivo e com uma dívida controlada, ou seja, alavancagem abaixo da meta, dá suporte a essa tese de alto pagamento de dividendos. Mas afinal de contas, nem tudo são flores. Existem riscos para todas as operações na Bolsa de Valores. E com a Copel não ia ser diferente. O risco principal aqui é o valor total de 5,2 bilhões de reais e os yields mais altos são potenciais em um cenário mais otimista. E ele depende da gestão da alavancagem e também da geração do lucro futuro. Se o lucro cair, o valor total distribuído pode ser menor, mesmo com alto payout, chegando aos 75% da nova política. Então, a execução do plano e a regulamentação do setor são sempre fatores a serem monitorados também. Mas a mensagem do mercado é clara, com um potencial muito significativo de pagamento de dividendos sendo liberado pela nova política e também pela saúde financeira da empresa. E assim já podemos ver o mercado se animando com a empresa, valorizando 40% nos últimos 12 meses, com uma corrida para a compra das ações impressionante. Basta a gente ver esse período aqui, do início do ano de 2025 até o momento, que simplesmente trouxe a empresa dos R$ 8,44 aproximadamente para esse patamar de quase R$ 12,50. Ainda assim, o PL continua razoável, 12,66. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. E para não ser um número solto, que você não consiga compreender, vou trazer aqui uma base. Lá nos Estados Unidos, o benchmark de mercado, ou seja, uma linha de base, é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. É exatamente o que a Copel entrega para os seus acionistas. Aqui no Brasil, os mais conservadores buscam empresas entre 10 vezes e 12 vezes. Então, podemos dizer que a Copel está bem posicionada aqui na sua capacidade de geração de lucros versus quanto ela custa no mercado. Já no PVP ela está mais cara, 42% acima do valor patrimonial. E o dividend yield de 6,55%, podendo chegar ao duplo dígito. E você, se animou com a Copel? Deixa aí nos comentários abaixo. Afinal de contas, a sua opinião pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. E pessoal, uma excelente notícia. Afinal de contas, o ativo virtual acabou de ser selecionado pelo IBEST 2025 na categoria Canal de Investimentos. E é com grande alegria que eu compartilho com a nossa comunidade do ativo virtual que estamos oficialmente concorrendo na primeira fase dessa premiação, que vai definir os top 20 no Brasil na categoria de investimentos. E não precisa nem dizer que o seu voto é importantíssimo, não é mesmo? Já posso contar com ele? E agora vamos falar do IRB Brasil, a resseguradora que tem como investidor famoso o Luiz Barsi. Aliás, a filha dele também, a Luiz Barsi, investe no IRB Brasil e já teve até indicação na cadeira do Conselho de Administração da empresa. Ela, com lucro de 118,6 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, apurou esse crescimento fantástico de quase 50% em um ano. Ou seja, nessa comparação do primeiro trimestre deste ano contra o primeiro trimestre do ano de 2024, crescendo 49,9%. Então, como eu mencionei, o IRB Brasil é uma resseguradora. Então você pode pensar nela como uma seguradora das seguradoras, o que traz a ela mais responsabilidade e aumenta também os custos com governança, porque ela assume parte do risco de grandes apólices que as seguradoras vendem. Então, o IRB Brasil passou por um período bem desafiador no passado, inclusive com fraudes contábeis, mas tem trabalhado forte em sua reestruturação para voltar a gerar lucros e recuperar a confiança do mercado também. E realmente podemos ver isso gradualmente. O negócio é que muita gente antes do agrupamento de ações acabou ficando no prejuízo. E tem um grupo grande de investidores bem satisfeitos com a empresa, mas pessoal, é preciso lembrar, quem comprou as ações com foco no longo prazo precisa ter paciência. Agora, se você comprou apenas para fazer um swing trade, então você deveria ter estopado, ou seja, parado a sua operação no prejuízo mesmo, no momento certo. E é por isso que precisa ter as travas de risco. Agora, se você compra o IRB Brasil para o longo prazo, tem que ter paciência. Longo prazo
não são alguns meses, mas sim 3, 5, 10 anos, dependendo da literatura que fala sobre o assunto. E com isso, essa notícia também fala que nesse primeiro trimestre o resultado foi bem positivo para essa trajetória de recuperação do IRB Brasil, trazendo esse lucro líquido de mais de 118 milhões de reais, o que acaba representando esse salto fantástico de 49,9% na comparação com o primeiro trimestre do ano de 2024. E a empresa destacou um ponto importante: esse é o 9º trimestre consecutivo que ela está gerando lucro, porque ela vinha frequentemente trazendo prejuízos nos seus relatórios. E agora ela está trazendo esse conforto, ou seja, 9º trimestre consecutivo de lucros, o que mostra a consistência nos resultados positivos da empresa e que, segundo o próprio CEO do IRB Brasil, o senhor Marcos Falcão, ou seja, o presidente da empresa, informou que os números acabam refletindo a consistência dessa trajetória de negócios e a evolução trimestre a trimestre. Ele também menciona a limpeza da carteira feita no passado e o foco na rentabilidade. Basicamente, isso aqui é o resumo do comentário dele. E o que mais puxou esse resultado tão forte? Bem, o resultado financeiro e patrimonial da companhia, que cresceu 57,9% no primeiro trimestre, atingindo os 210 milhões de reais apurados nesse relatório. E além disso, a administração também destaca que o resultado da subscrição foi bem positivo. Olhando para a operação, os prêmios retidos, ou seja, a parte do valor dos seguros que o IRB fica com o risco todo para ele, foram de 974 milhões de reais, um pouco abaixo do ano passado, mas a empresa explicou que isso se deve a contratos que terão sua vigência e registro em outros trimestres deste ano. Então, o índice de sinistralidade, ou seja, o quanto gastou com as indenizações em relação ao que ele recebeu, foi de 66,5%, que é um número que o mercado acompanha bem de perto. Afinal, se a sinistralidade está elevada, significa que a análise de risco da empresa está falhando. Caso contrário, a empresa pode comprometer os prêmios emitidos e assim ter prêmios ganhos bem abaixo do esperado ou até mesmo gerar prejuízos novamente. E acreditem, numa resseguradora isso não é difícil de acontecer. Por isso que a análise de risco é fundamental para o IRB Brasil se reerguer e continuar trazendo trimestres cada vez mais lucrativos. E para os acionistas do IRB Brasil, a notícia do 9º trimestre consecutivo de lucro e do salto de quase 50% no lucro, que inclusive superou a expectativa dos analistas de mercado, é um sinal muito positivo, é claro. E isso mostra que a trajetória de recuperação da empresa parece estar se consolidando. O resultado financeiro é forte, sendo um motor importante do lucro no cenário atual, mas o destaque para um resultado de subscrição positivo também é relevante, porque ele indica que a atividade principal do resseguro está contribuindo para a sua lucratividade. Então, a empresa continua focada em rentabilidade e em limpar a sua carteira, o que é uma estratégia correta para garantir resultados sustentáveis no longo prazo. E isso deveria animar os investidores de longo prazo. E novamente, falando de riscos aqui, é importante citar que apesar do bom momento, os riscos incluem a volatilidade do resultado financeiro, que pode cair se a Selic diminuir. Então, quem está torcendo para o IRB Brasil precisa prestar atenção também na economia doméstica, ou seja, o que o nosso Banco Central está definindo lá no Copom, que é o Comitê de Política Monetária, a respeito da nossa taxa básica de juros, a Selic. Além disso, a volatilidade e índice de sinistralidade, que pode piorar com o desempenho dos eventos de sinistro, e a competição no mercado de resseguros, especialmente nas renovações de contratos. Então, a empresa ainda está em um processo de consolidação da sua recuperação e o mercado continuará monitorando a consistência desses resultados. Atualmente, as ações IRBR3, nessa cotação dos R$ 48,18, no momento que eu estou gravando o vídeo, estão valorizando 29,48% nos últimos 12 meses. É uma baita valorização, apesar de que, como eu mencionei, antes do grupamento de ações, que estava comprado nesse momento, para até agora, pode ainda não estar feliz com essa valorização. O PL da empresa ficou muito bom, apenas 5,67, tornando a empresa realmente de graça nesse momento no mercado, nessa cotação. PVP é a mesma coisa, a empresa está inegavelmente 22% abaixo do seu valor patrimonial, mas ela ainda não paga dividendos, o que o CEO da companhia já informou que em breve ele vai cogitar o pagamento de dividendos, desde que haja consolidação da lucratividade da empresa. Agora vamos falar da Bradespar, que é uma companhia de investimentos servindo como uma holding, e o negócio principal dela não é operar uma indústria ou prestar um serviço, mas sim ser dona de participações de ações de outras empresas. E nesse caso aqui, a única participação de empresa que a Bradespar possui é a ação da Vale, com Vale 3, que é a gigante de mineração aqui do nosso país. E a Bradespar divulgou seus resultados no primeiro trimestre deste ano com um lucro de 318 milhões de reais, até um pouco mais, mas isso representou uma queda de 7,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior, ou seja, o primeiro trimestre de 2024. Além disso, a receita operacional da companhia
companhia também caiu, seguindo em linha aqui com a trajetória dos seus lucros. Mas por que o lucro da Bradespar caiu? Bem, se essa é a sua dúvida, a explicação direta é: a receita operacional da Bradespar vem principalmente de duas fontes ligadas à Vale. O resultado de equivalência patrimonial, que basicamente é a parte do lucro ou prejuízo da Vale, que a Bradespar registra no seu próprio balanço. E também o pagamento de dividendos, que a Vale distribui e a Bradespar recebe, porque ela tem uma imensa quantidade de ações Vale 3. E como o lucro da Vale no primeiro trimestre deste ano também caiu na comparação com o anual, como vimos aqui no Ativo Virtual, no Fique Preparado que eu trouxe sobre a Vale, que é o quadro dedicado a falar de uma determinada empresa, fazendo raio-x dela, além de trazer perspectivas, projeções e preço-teto. É basicamente um mini curso a respeito da companhia. Então, se você não viu, recomendo que veja. Ainda mais se você quer investir na Bradespar ou na própria Vale. E é claro que isso acabou impactando diretamente o resultado da Bradespar, puxando o lucro dela para baixo. O resultado da Bradespar essencialmente espelha o desempenho da Vale. Um ponto financeiro positivo da Bradespar é que ela conseguiu liquidar todo o seu endividamento financeiro em anos anteriores. Ou seja, a Bradespar tem zero dívida financeira e uma posição líquida de caixa que gerou um pequeno resultado financeiro positivo no trimestre, além das despesas de gestão da Bradespar que são realmente muito baixas, como já é esperado, é claro, para uma holding. Então, para nós que somos acionistas da Bradespar, investir nela é na prática uma forma de investir nas ações da Vale, mas através de uma estrutura de uma holding que não possui dívidas e possui baixíssimas despesas. Mas é importante lembrar, o resultado da Bradespar reflete o desempenho da Vale, que nesse primeiro trimestre foi fraco por conta das questões macroeconômicas, envolvendo inclusive o preço da principal commodity da companhia, que é o minério de ferro. A queda do lucro da Bradespar é consequência da queda do lucro da Vale também. Por outro lado, a vantagem da Bradespar está na sua estrutura financeira limpa, sem dívidas. No entanto, o principal motor de valorização da Bradespar e o principal risco dela, é estranho inclusive mencionar isso na mesma frase, mas é o fato, é o desempenho das ações Vale 3, que são as ações ordinárias da Vale. Então, o principal risco de quem investe na Bradespar é o risco da Vale. Se o preço do minério de ferro cair e o lucro da Vale diminuir, o lucro da Bradespar também vai diminuir e o valor das ações da Bradespar provavelmente seguirá o mesmo da Vale, a menos que exista aí movimento atípicos do mercado. A Bradespar adiciona o benefício de não ter dívida e ter baixas despesas, mas não remove o risco inerente ao negócio de mineração da Vale. Lembrando ainda que o que acontece com a Vale afeta a Bradespar, mas o que acontece com a Bradespar não acontece com a Vale. Se você ainda não viu o vídeo aqui do canal, que eu comparo a Bradespar com a Vale, resultados ao longo de muitos anos, além do desconto de holding da Bradespar que torna ela tão especial, para ter as ações da Vale mais descontadas, eu recomendo muito que você assista a esse vídeo aqui, que eu trouxe alguns meses atrás, mas ele está muito atualizado para quem quer investir na companhia. Agora, se você quer que eu traga um conteúdo dedicado para falar sobre a Bradespar, ou até mesmo a combinação das duas ações, como eu fiz nesse vídeo aqui, só deixar nos comentários abaixo. O fato que as ações BRAP4, que são as ações preferenciais da companhia, e as ações mais líquidas da Bradespar na Bolsa de Valores, está aqui cotada a R$ 16,95 no momento que eu estou gravando, com uma queda de 11,60% nos últimos 12 meses, PL de graça apenas 5,71, como diria o Bas, e o PVP, mostrando que a empresa está 23% mais barata do que seu valor patrimonial. Dividend yield atual de praticamente 12%. E aqui no grupo VIP de opções do Ativo Virtual, estamos comemorando constantemente. A última operação que fizemos, por exemplo, da Vale, nossa comunidade conseguiu colocar no bolso entre 56 e 58 centavos por ação Vale 3. Sendo que isso é possível fazer todos os meses, só depende de você conhecer as técnicas certas. Da própria Bradespar, recentemente trouxemos oportunidade de dividendo sintético, recebendo entre 10 centavos e 12 centavos por ação. Mas também teve do Banco Itaú, com Itube 4, recebendo entre 40 centavos e 45 centavos por ação. E aqui no grupo de ações, que na Ambev já chegamos a um lucro de 28,79%. E agora até mesmo um novíssimo dividendos sintéticos, agora o curso que pode revolucionar a rentabilidade da sua carteira, está disponível aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, onde você pode comprar apenas o curso ou contratar algum dos planos de assinatura. Mas aqui são válidas as assinaturas de opções, Plus e o grupo Premium. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Agora vamos falar da Embraer, que é uma fabricante brasileira de aeronaves, representando um setor que exige altos investimentos e tem um ciclo de produção que é bem longo. Então, historicamente, o primeiro trimestre do ano costuma ser um período mais fraco para a Embraer, em termos de entrega de aviões e, consequentemente, de resultados
resultados financeiros que muitas vezes acabam trazendo prejuízo. E é exatamente neste ponto que eu quero reforçar aqui com a nossa comunidade, que as ações da Embraer realmente vêm valorizando imensamente no médio prazo, que é o semanal, ou seja, que vai de alguns meses até poucos anos. Notem que nesse gráfico aqui estou trazendo dados desde julho de 2023. E as ações da empresa não param de crescer, valorizando já há muito tempo, realmente correspondendo aqui a uma valorização de médio prazo. E talvez você que está vendo esse vídeo, está observando essa alta e depois uma queda forte e está pensando, olha lá, essa empresa não deve ser boa de investir não, caiu forte recentemente. Mas você precisa analisar também todo esse período de alta aqui das cotações que os acionistas e investidores de uma maneira geral colocaram dinheiro no bolso. Então imagine quem chegou até esse ponto aqui com uma valorização de singelos 290% de dezembro de 2023 até a semana do dia 17 de março de 2025. E aparentemente o mercado aproveitou essa queda na lucratividade da Embraer para colocar dinheiro no bolso. Era a desculpa perfeita para as cotações caírem, fazer uma bela correção depois dessa forte alta de apenas uma semana de 18,21%. Foi na semana do dia 24 de fevereiro, que aliás chegou a valorizar em 4 semanas 37,70%. E é claro que muitos investidores não conseguem resistir e colocam dinheiro no bolso. Mas o fato é que a Embraer realmente trouxe um prejuízo de 428 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. E esse prejuízo é maior do que o resultado negativo de 63,5 milhões de reais registrados no primeiro trimestre do ano de 2024. Então, à primeira vista, um prejuízo maior pode soar negativo. Exatamente como vimos aqui. Mas aqui vem um ponto-chave. A empresa apurou um resultado operacional muito melhor medido pelo EBITDA. Lembrando que o EBITDA ou EBITDA são os lucros operacionais. E este resultado mais do que dobrou, saltando de 233,6 milhões de reais no primeiro trimestre do ano de 2024 para incríveis 620,6 milhões de reais. E a margem EBITDA também teve uma melhora significativa, saindo de 5,3% para 9,7%. E aí talvez você esteja perguntando, mas Alex, então por que o lucro líquido mostra um prejuízo maior, enquanto o lucro operacional mostra uma melhora tão grande? Bem, isso geralmente acontece porque, apesar da operação principal estar gerando mais lucro, ou seja, o EBITDA maior, as despesas abaixo do EBITDA, como despesas financeiras com dívidas, impostos, ou até mesmo os gastos contábeis com depreciação e amortização de ativos, podem ter crescido ou pesado mais no resultado final, resultando em um prejuízo maior na última linha, por assim dizer, lá do balanço da companhia, que é justamente o lucro líquido. E vale lembrar, a Embraer também reiterou suas previsões de entrega de aviões para o ano todo, o que mostra confiança no ritmo de produção e vendas daqui para frente. Então, como que o mercado poderia receber essa notícia? A leitura desse balanço, claro, ela é mista, ou seja, com um sinal operacional positivo, mas mostrando um prejuízo líquido maior em um ponto a ser observado, ou seja, monitorado pelos acionistas. Mas a melhora significativa no EBITDA e a margem operacional é uma excelente notícia. Isso demonstra que a operação principal da Embraer está mais eficiente e lucrativa, gerando mais caixa bruto com a venda de aviões e serviços também. Então, o mercado tende a olhar o EBITDA como um forte indicador de saúde operacional e o crescimento expressivo nesse trimestre, mesmo sendo sazonal fraco, é um ponto positivo que pode gerar otimismo sobre a lucratividade futura da companhia. Então, os riscos aqui incluem garantir que a melhora operacional continua e se traduza realmente em lucro líquido positivo nos próximos trimestres, especialmente do segundo ao quarto trimestre deste ano. E é claro que os indicadores da Embraer também são fortes por conta de toda essa valorização. Nessa cotação de R$ 68,91, sim, porque caiu forte depois desse resultado, chegou até R$ 79, está valorizando 74,42% nos últimos 12 meses. Uma valorização impressionante. E é claro que isso puxou o PL da companhia lá para a estratosfera. Afinal de contas, ela teve prejuízo no primeiro trimestre. Então, o apurado aqui dos últimos 12 meses vai gerar um PL gigantesco, de 23 vezes. O PVP mostra que a empresa está 178% acima do seu valor patrimonial e pode-se dizer que ela não paga dividendos. E agora vamos falar da Oi, porque quem diria, essa empresa de telecomunicações que tem passado por um momento muito desafiador nos últimos anos e enfrentado também um processo de recuperação judicial devido ao alto endividamento, tem como um dos pilares do seu plano de recuperação a venda de ativos para levantar caixa e reduzir a sua dívida. E agora, com esse resultado de lucro de 1,65 bilhão de reais no primeiro trimestre, mostra o impacto direto dessa estratégia. Ou seja, a empresa saiu de um prejuízo de 2,78 bilhões de reais que teve no mesmo período do ano passado e registrou esse lucro bilionário. Mas é fundamental entender de onde veio esse lucro. Afinal de contas, a Oi deixou claro que o resultado positivo foi favorecido pelas vendas de ativos previstas no plano de recuperação judicial, especificamente os ganhos com a venda da base de clientes de fibra ótica para
metal e a unidade de TV por assinatura, que geraram um impacto positivo de 3,7 bilhões de reais no balanço desse trimestre. Ou seja, a maior parte do lucro veio justamente de eventos não recorrentes, ou seja, aqueles que não se repetem, que é justamente a venda de parte do negócio. E apesar do lucro positivo por causa das vendas, olhando para a operação do dia a dia, o cenário ainda é desafiador. A receita líquida consolidada da Oi caiu forte, 34,3% em relação ao ano passado. Isso aconteceu porque os ativos vendidos, tanto de fibra e TV, antes geravam receita e a demanda pelos serviços mais antigos, que eram baseados em cobre, que ainda estão no portfólio, acabam prejudicando esse indicador da companhia. Aqui é importante citar que o EBITDA ficou positivo em 3,26 bilhões de reais, também revertendo o negativo do ano passado. Mas o EBITDA da rotina das operações brasileiras, que tira o efeito das vendas e mostra como o negócio que sobrou está indo, ainda foi negativo, em 445 milhões de reais, e pior do que o ano passado. E isso indica que a operação que restou ainda não gera lucro operacional para a empresa. No lado positivo, a dívida bruta caiu significativamente, 58,9% em um ano, e a despesa financeira líquida da companhia diminuiu bastante também, ajudada pela valorização do real. O risco principal de quem investe na Oi é a execução completa do plano de recuperação judicial e, crucialmente, a capacidade de a operação que restou se tornar rentável e crescer a receita no futuro da empresa. Lembrando que a competição no mercado de telecomunicações é muito alta e a demanda por serviços antigos continua caindo, ou seja, o lucro contábil da empresa é positivo para a sua reestruturação, mas o futuro da companhia depende do desempenho do negócio que sobrou dela. Atualmente as ações custam 68 centavos, com uma mega desvalorização de 89% nos últimos 12 meses, e os indicadores não devem ser considerados nesse momento porque a empresa está em recuperação judicial. Bem, é importante lembrar que o Brasil é uma potência mundial de produção de carne de frango e principalmente o maior exportador global dessa proteína. E uma parte enorme da nossa produção, cerca de 35 em cada 100 frangos, vai para o exterior, gerando bilhões de dólares em receita, inclusive melhorando a nossa balança comercial. Então, manter um status sanitário de excelência sem doenças como gripe aviária acaba sendo fundamental para garantir o acesso a esses mercados internacionais. E o problema aqui é que foi justamente encontrado o primeiro caso de gripe aviária no Brasil. Então, dezenas de países decidiram suspender a importação de frangos e subprodutos. A primeira decisão, em grande escala, veio da União Europeia, com 27 países. Esse primeiro caso de gripe aviária no Brasil ocorreu na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O caso envolveu a morte de 17 mil aves em uma granja de ovos férteis infectados com o vírus H5N1. Então, além da União Europeia, com 27 países, ainda teve Argentina, Chile, Uruguai e China. E essas decisões de suspensão são medidas sanitárias e valem por um período inicial de pelo menos 60 dias. No entanto, esse prazo pode ser estendido caso a doença não seja totalmente controlada aqui no Brasil. É importante destacar que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne, de frango ou ovos. O risco de contaminação em humanos é muito baixo e se concentra em profissionais que lidam diretamente com as aves doentes. Então, o vírus H5N1, que causa doença nas aves, é conhecido por circular em aves silvestres e, mais recentemente, tem afetado granjas comerciais. Fatalmente, esse impacto aqui acaba trazendo consequências para empresas do setor de frigoríficos que vendem aves, podendo afetar também a sua cadeia produtiva. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.